Olá, estudantes, tudo bem? Como vocês estão? Quem fala é Fábio da Silva Rodrigues, professor da disciplina Ferramentas de Modelagem de Negócios. Nós estamos avançando nesse conhecimento sobre essa área específica. No começo, matérias mais de base, de fundamento. Entramos no modelo Canvas, que é o modelo mais consagrado utilizado a partir dessa unidade 3. E agora a gente começa a avançar nessa mesma linha para entender, dissecar um pouco mais o que compõe a estrutura desse modelo para, no próximo módulo, aplicarmos de forma empírica no trabalho de extensão que nós desenvolveremos. Então, é fundamental que a gente entenda a disciplina, entenda a matéria, vá ao livro, que só a aula não é suficiente, né? Então, busquem estudar o livro de Osterwalder Pigner, que é a base principal, os artigos que tem de referência, mas o livro é o principal elemento para esse entendimento. No módulo 3, que nós vamos abordar agora, Canvas, né? Continua falando sobre Canvas, técnicas, ferramentas e ambiente da modelagem de negócios. A unidade 2, especificamente, fala sobre o Business Model Canvas, design e ambiente do modelo de negócio. Dois elementos que compõem esse entendimento do que é o Business Model Canvas, como a gente comentou. O livro é esse que a gente traga na capa, né? Business Model Generation, vocês têm disponível na plataforma, na biblioteca digital do FMS. Ele é acessível a vocês, atualizado, um livro importante, um livro de cabeceira para entender modelo de negócios e as ferramentas ágeis de solução de problemas da organização, né, de criação de novos negócios, ou entender essa de mudança em negócios já ativos. Ele é bem visual, ele é um livro que tem imagens, tem ilustrações, ele é um livro bem dinâmico, que segue a lógica que é a proposta de Osterwalder, trazer algo que é complexo para uma linguagem simplificada, num modelo, numa mesma folha, que é o Canvas, numa visualização única, numa única tela, como fosse um quadro, como ele comentou, mas numa mesma visualização que todos consigam compartilhar o conhecimento de forma coletiva. E ele divide, né, os autores dividem, Osterwalder Pigner, em subcategorias, subdivisões, para a gente entender aquele modo que é simples, para a gente aprofundar um pouco cada um. E a nossa ementa solicita que a gente aborde, né, alguns aspectos que são fundamentais. Nesse momento, a gente vai entender sobre design e ambiente de negócios, basicamente. O ambiente estratégico, o ambiente externo que compõe o meu modelo de negócio. Então, a minha empresa está inserida num contexto maior, que é o ambiente competitivo que ela trabalha, que nós veremos na sequência desse material. Mas antes eu preciso entender o meu negócio, eu preciso saber que tipo de proposta de valor que eu vou oferecer ao cliente, quais são as dores desse cliente, se ele pode pagar por aquilo, e quais serão os recursos que eu preciso para conseguir atender esse cliente e obter atrair, reter e manter esse cliente e reter esse valor também, que é a parte financeira, como nós já vimos, né? Que eu não só gere valor para o cliente, mas que eu retenha em forma de lucro para a minha empresa esse benefício financeiro por aquilo que eu proponho para esse cliente. Então, para isso, eu preciso fazer que o meu negócio se mantenha em pé, que ele tenha pilares sustentáveis. E para isso, eu preciso entender qual é o meu negócio, qual é o produto que eu ofereço, qual é o serviço que eu desenvolvo, o que eu tenho como vantagem competitiva, o que eu faço bem feito, o que eu não faço bem feito, para que eu consiga entender esse negócio. E o design basicamente é isso. Definição de Roger Martin, trazida no livro, aborda que as pessoas de negócio não precisam só entender melhor os designers, elas precisam se tornar designers. É um termo que vem lá do designer, de outras áreas, mas ele entendemos como criação, como desenvolver algo novo, desenhar um novo negócio, desenhar um negócio já existente, descobrir o inexplorado, obter o funcional, imaginar aquilo que não existe, então é a capacidade imaginativa, entender o pensamento, criar opções, criar valor. Essa ideia de criar aquilo que não existe, imaginar aquilo que não existe, é a ideia da criatividade, da inovação, de pensar um negócio ou um produto ou um serviço que seja inovador, que traga um diferencial para aquele consumidor, para aquele segmento de mercado que eu vou atender. Então, eu devo estender esse pensamento, criar opções, criar valor. A ideia é tentar buscar um diferencial desse produto, desse serviço. O autor traz algumas técnicas importantes, os autores, né? Osterwalder e Pigner, para a gente entender e fazer esse design, basicamente. Desenhar esse negócio de uma maneira que seja atrativa para esse consumidor, para que ele se interesse
para a proposta de valor que eu ofereço. Passa pelos insights dos clientes, a ideação, o pensamento visual, os protótipos, a contação de histórias e cenários, que são as 6 técnicas que os autores trabalham. Insights dos clientes. Adotar a perspectiva do cliente é um princípio básico para todo o processo de design de modelo de negócio. Então, entender a perspectiva do cliente, a gente sempre trabalhou a perspectiva anteriormente na administração do marketing, perspectiva no cliente. Então, qual que é a ideia hoje, né? Entender a perspectiva do cliente, como ele enxerga o negócio, como ele avalia aquele valor. Aquele valor que eu penso que tem valor para o cliente? Esse que é o ponto principal. Aquilo que eu acho que eu faço muito bem feito. Será que o cliente observa da mesma forma? Será que ele percebe da mesma forma? Então, é fundamental. Geralmente é algo negligenciado nessa perspectiva do cliente, é uma falha crucial dos negócios. Eu simplesmente faço no modelo Ford, né? Produzo veículos pretos e mando para o mercado. Se quiser comprar um veículo, você pode ter o Ford de qualquer cor que você quiser, desde que ele seja preto. Esse tipo de produção empurrada não funciona mais. A produção hoje ela é puxada pelo consumidor, pelo cliente. É ele que emite sinais para a minha indústria, para a minha área de pesquisa e desenvolvimento, do que eu devo produzir, de que forma, como, que tipo de produto, com quais qual é a pegada desse consumidor, né? Que tipo de interesse que ele tem, necessidade, se ele é voltado para o meio ambiente, eu tenho que ter um produto que atenda essa questão sustentável. Então, eu tenho que entender, enxergar o negócio pelos olhos dos clientes. Eu tenho que me colocar, ter empatia com esse cliente e observar o meu negócio a partir da ótica dele. Sociólogos, antropólogos trabalham para desenvolver esses produtos novos e melhores. Tem que perguntar, como o livro aborda ali, perguntar para os clientes o que eles acham do seu produto, sem ter medo da resposta. Entender esse feedback como algo importante, esse insight do cliente. A gente falou agora há pouco de cocriação na outra unidade, né? Cocriar é trazer o cliente para participar desse processo. O feedback é uma forma de auxiliar nessa cocriação. O que eu posso melhorar no meu produto? Vai para a área de pesquisa e desenvolvimento, a P&D, e ela vai desenvolver um produto que atenda essas novas demandas. Compreender o cliente é fundamental. Não perguntar o que eles querem, basicamente, é compreender e tentar entender o que poderia ser melhor feito, né? Entender qual que são as demandas dele, o que é valor para ele, basicamente. Saber quais clientes ouvir. Às vezes os clientes periféricos são ignorados, a gente só escuta um tipo de cliente dos meus segmentos principais, eu tenho um cliente periférico ali que ele não é abordado, não é trabalhado, mas ele pode ser um potencial cliente que a minha empresa não está dando devido valor específico para esse cliente. Uma ferramenta importante que o livro apresenta, né? A gente não tem como abordar tudo com um detalhe necessário, porque é uma aula curta, mas é o mapa da empatia, que é basicamente a lógica da empatia. Se colocar no lugar do cliente, o que ele sente e pensa, o que ele vê, o que ele diz e faz, o que ele escuta, as dores deles, os medos, frustrações e os ganhos, o que ele espera que a minha proposta de valor traga para ele, que dor ele quer que resolva. E essa ideia basicamente entender no que vê o ambiente, os amigos e o que o mercado oferece, o que diz e faz, atitudes dele em público, aparência em relação aos outros, o que ele escuta, o que os amigos dizem, o que o chefe diz, o que dizem os influenciadores, o que sente e pensa, o que realmente importa, maiores preocupações, medos e aspirações desse cliente. Compreendendo o cliente, né, dividindo em outro formato que o livro apresenta, o que esse cliente vê. Descreve que o cliente vê em seu ambiente, como ele que está em torno dele, que são seus amigos, basicamente a turma dele, né? Quais tipos de oferta ele está exposto diariamente, como ele recebe essas ofertas, que problemas ele encontra, que é o primeiro item da compreensão do cliente para a gente entender o mapa da empatia. O que ele escuta, me coloca no lugar do cliente, o que ele escuta. Descreva como o ambiente influencia o cliente, o que os amigos dizem, como isso influencia ele, o seu marido, pai e mãe, quem realmente influencia, patrão, que canais de mídia são influentes, de que forma que ele é influenciado por digital influencer hoje, por uma mídia específica, o Instagram, o Facebook, ou o WhatsApp, ou o jornal, que tipo de informação que tipo de fonte de informação que ele busca, como ele se mantém informado, o que ele realmente pensa e sente, tentar desenhar o que acontece na mente do cliente. É difícil, né, a gente tentar isso, mas o que é realmente importante para ele, que ele não diria publicamente, imaginar as emoções, o que o motiva, o que pode mantê-lo acordado à noite, descrever esses sonhos e desejos do cliente. A gente tentar compreender esse nível mais profundo desse cliente. O que ele faz e diz,
Imagine o que o cliente pode dizer e como se comporta em público, né? Qual que é a atitude, a postura atitudinal desse cliente, o que ela pode estar dizendo para as pessoas, né? Nessa ideia específica do que ele diz e faz. Qual que é a sua dor? Quais são as maiores frustrações? O que o seu produto pode resolver com o valor que você entrega? Que obstáculos existem entre ela e o que ela quer ser, o que ela precisa obter? Que riscos ela teme enfrentar? Quais são os medos desse cliente? O que ganha o cliente, né? O que realmente quer obter? Como mede esse sucesso? Pensar, então, a partir disso, em como eu vou entender as dores dos clientes, o que ele precisa para resolver as dores, sanar essas dores, e qual que é a visão de mundo dele, o que ele vê, o que ele sente, o que ele escuta, o que ele imagina, o que ele diz, o que ele pensa em relação àquele produto e qual que é a atitude e a postura desse cliente em relação à sua própria forma de viver. De maneira que eu entenda o que meu produto pode resolver um pouco ou amenizar um pouco dessa dor desse cliente. Que solução inovadora que eu vou criar, desenhar para atender esse cliente. Então, a ideia é isso, a partir do cliente, entender o que eu posso solucionar de problema. E o objetivo é o quê desses insights dos clientes? Criar um ponto de vista do cliente para continuamente melhorar o produto e o meu modelo de negócio. Além do produto e serviço, é meu modelo de negócio. Tem que entender como esse insight do cliente me permite melhorar. O perfil do cliente permite dar respostas melhores para questões como: se a proposta de valor resolve problemas reais, talvez eu pense que resolve a proposta, e ela não está resolvendo. Se ele gostaria realmente de estar disposto a pagar por isso, ele pode pagar por essa solução do problema ou não, e como ela gostaria de ser atendida. Então, pagar envolve tipo de pagamento, capacidade de pagamento, forma de pagamento, como ela gostaria de ser atendida, né, nesse ambiente, nesse negócio, nesse modelo de negócio. Então, basicamente, é entender se o meu produto, a minha proposta de valor, atende a demanda ou resolve as dores desse cliente. É ter uma postura empática, ter empatia com esse cliente. A ideação, a lógica de mapear o modelo de negócio existente é o quê? Uma coisa, projetar um novo negócio inovador é outra. Então, mapear um modelo de negócio é uma coisa, projetar um novo inovador modelo de negócio é outra. Então, tentar, na ideação, entender esse processo criativo para gerar um grande número de ideias e isolar as melhores. Você começa com um brainstorming de grandes ideias. O que é o brainstorming, né? É a liberdade para que as pessoas possam dar opiniões, dar ideias a partir daquilo que está na mente dela, do que ela acredita, das vivências, experiências que ela tem, que você consiga ter uma profusão de ideias, um grande número de ideias, para que depois você consiga escolher as melhores e a partir dali definir propostas de valores a partir dessas grandes ideias. Mas dá a liberdade para que as pessoas tenham, nesse processo criativo, a oportunidade de gerar ideias. Não olhar para trás, não observar a concorrência nesse caso. Nesse momento não é importante. É não copiar, não comparar nesse momento. É um modelo mais criativo, mais orgânico. Você pensar na proposta de valor, aquilo que você pode fazer a partir da empatia do cliente, do que ele precisa, de uma dor para ser resolvida. O que você pode propor de algo novo, mas de uma maneira mais livre, inicial. Tem que buscar o tal do flow, né, que a gente chama, esse processo, esse fluxo de criação e criatividade de coisas novas, né? Mas permitir que as pessoas saiam do modelo convencional e funcional de trabalho, os sujeitos criativos, sobretudo, até o nível operacional, para que possam propor melhorias nesse processo, no produto, no serviço, desde o atendimento a um produto, a um serviço. Basicamente passa por duas fases, né? Geração de ideias, que são quantidade de ideia, uma profusão grande de ideias, que é o brainstorm, basicamente, e a síntese, que é a discussão e escolha das melhores ideias. E os epicentros de inovação, que é outro ponto importante, e as perguntas IC. Princípio da ideação, então, pensando em design, né? Onde ocorre a inovação? Os autores abordam 4 epicentros principais. Podem ocorrer, como a gente vê no último item, de múltiplos epicentros, como a RIT, que tem a venda de ferramentas e aluguel, e muda a proposta de valor da empresa, não é específico, deve ser apenas um desses, mas pode ocorrer geralmente nesses 4 grandes grupos, a partir dos recursos que a empresa disponibiliza, como a Amazon, né, que tem uma grande capacidade de armazenamento, percebeu isso como uma competência e passou a oferecer dados para outras empresas. A partir da oferta, Cemex, uma empresa de cimento que de 4 em 4 horas entrega cimento para os seus as obras, né, que era uma dor das obras, um problema das obras, essa empresa mexicana consegue fazer essa oferta, organizou a logística para entregar cimento de 4 em 4 horas, resolveu um problema, é uma inovação na logística.
a partir dos clientes, né, 23andMe, testes de DNA personalizados, que é uma forma, meu irmão já utilizou esse tipo de serviço, chega em casa um kit que você consegue colher seus dados e levar para análise, depois volta um relatório sobre sua ancestralidade, você sabe de onde seus ancestrais vieram, e foi se conhecer, né, biologicamente, e a partir das finanças, e é uma infinitude de outras possibilidades desses testes de DNA. Das finanças, da Xerox 58, produzia a máquina de Xerox para vender, mas percebeu no arrendamento uma outra boa oportunidade de obter receitas. E a ideação é o tal do IC, aquele termo chamado IC, que é a lógica de desafiar nossas presunções iniciais, o chamado status quo. Aquilo que você está acostumado a assim fazer de um jeito, e o IC é uma dinâmica que leva o fluxo de discussão de um brainstorm, por exemplo, a novos patamares. E se acontecer tal coisa? E se acontecer a outra? A manutenção do status quo atrapalha a inovação, que eu acabei de dizer. Você sempre está arraigado à velha forma de fazer as mesmas coisas. O IC permite você se questionar de se fizéssemos assim, o que aconteceria? Aí tem dois casos, da IKEA e da Rolls-Royce, né? E se compradores de imóveis pegassem seus componentes em pacotes de um grande depósito e montassem os produtos eles mesmos em casa? A IKEA introduziu esse conceito de 60 sobre os sujeitos que montam os seus próprios componentes de um guarda-roupa, por exemplo, móveis, e ele monta em casa. E a Rolls-Royce também. Se as linhas aéreas não comprassem motores para os seus aviões, mas pagassem por cada hora de funcionamento. Foi o que a Rolls-Royce fez. Ela produz motores muito bons, então ela tem motores e ela cobra por hora de funcionamento. Ela se responsabiliza por gerenciar, pela gestão desses motores. É uma forma inovadora de você pensar, desenhar através da ideação, ter uma ideia de um negócio que seja inovador, que revolucione o mercado e que seja talvez em alguns casos, um negócio disruptivo, uma inovação incremental, em alguns casos até radical, onde pode acontecer, né? O processo de ideação, né? Compor uma equipe diversificada de vários talentos, a imersão, estudar os clientes, os prospects, analisar os modelos desse cliente, entender, né? Expansão, a quantidade, né? De ideias, né? Não qualidade, não quer dizer que são ideias ruins, podem ser colocadas, mas vem ideias ruins, ideias boas, que é o brainstorm, né? A tempestade de ideias, onde as pessoas escolhidas a dedo na equipe, elas que podem contribuir, elas têm liberdade para dar ideias e produzir novas ideias de negócios, ou desenhar novos negócios, ou produtos e serviços, para solucionar algumas dores daqueles clientes a partir da empatia, como a gente viu, entender essas dores. Critério de seleção, definir os critérios para reduzir ideias, afunilar as ideias, né, e prototipar. Reduzir o número de ideias de 3 a 5, que é afunilar para ideias que sejam potenciais ideias de serem praticadas. Outra categoria, outra divisão, outro tipo de design trabalhado pelos autores, Osterwalder e Pigner, é o pensamento visual. O Canvas é muito visual, né? E a ideia do modelo de negócio deve ser visual. Utilizar ferramentas coletivas, visuais, como citado lá atrás. Uma tela em branco, o Canvas, de preferência um material maior, né? Colocado numa mesa, que as pessoas fiquem ao redor e possam usar post-its e figuras e rascunhos. Post-it é importante, você pode mudar, né? Porque a ideia ela é dinâmica. Você pode ter um post-it e mudar algo que era um valor, depois tirar, não, isso não é o valor da minha empresa, não, vamos tirar. Ou colocar novos, e colocar à parte, e voltar aquilo que é o novo valor, que tirou na rodada anterior, e fazer rodadas com as pessoas, mas de forma visual. Melhora a compreensão, a explanação visual, os desenhos melhoram o compartilhamento de informações, porque todos vêm no mesmo momento, de forma coletiva, identifica relacionamentos, observa lacunas entre os elementos que compõem, os novos elementos que compõem ali o Canvas, né, do modelo de negócios, transformar suposições em informações explícitas. Talvez você tenha uma ideia que estava lá no brainstorm, que foi selecionada, e você queira colocar naquele momento, você tira da sua cabeça e coloca de forma que está implícito, né, na sua mente, e coloca de forma explícita quando você pega, escreve num post-it e cola lá a sua sugestão para uma fonte de receita, por exemplo. Então, você coloca ali, ou para um perfil do cliente que vai ser atendido. Você tem essa liberdade, ou para uma proposta de valor que a empresa pretende desenvolver. Então, esse post-it está bem carregado, né? Então, a ideia de um quadro visual plano, numa mesa ou numa estrutura vertical, que você vai colando essas ideias e que as pessoas possam contribuir nesse planejamento, pensamento visual de um Canvas
como colocado ali. Os protótipos, que é o outro tipo de design proposto. Prototipar essas ideias, né? Trazer para algo mais tangível, tornar tangíveis conceitos abstratos e facilitar a exploração de novas ideias. Ele é menos comum na administração, mas existem possibilidades. Pega numa área de arquitetura, protótipo seria como fosse uma maquete. Então, entenda, vou fazer um projeto, mas tem uma maquete que dá uma dimensão de como vai ser esse projeto pronto. A ideia do protótipo na administração, ele é menos utilizado, ele é mais difícil de ser elaborado. Mas pode ser utilizado também. Pode tornar a forma de um desenho simples, por exemplo, um conceito completamente descrito, com canvas, ou uma planilha que simula os aspectos financeiros de um novo negócio. Então, nós não vamos fazer uma maquete. Podemos fazer uma maquete do novo projeto, do negócio, do novo produto, sim. É um protótipo de um produto que eu quero utilizar, criar novo, mas também pode ser um desenho, em 2D mesmo, pode ser em 3D hoje utilizando tecnologia, pode ser uma maquete impressa. A gente tem hoje impressora 3D que consegue fazer um protótipo facilmente, através de um modelo já definido, né? Um conceito completamente descrito com Canvas, pode ser também, ou uma planilha no Excel que simule os aspectos financeiros do novo negócio. Então, não é se limitar, não sei fazer, não tem impressora 3D e não sei fazer uma maquete, não consigo criar um protótipo. É não se limitar a isso, né? A ideia do design é tentar tornar tangível aquilo que está intangível, tornar comunicável, tornar de fácil compreensão, como a gente viu lá no início da matéria, né? Trazer algo que é complexo, que é uma nova ideia, uma proposta de um novo negócio, por exemplo, a algo mais tangível, mais palpável, mais fácil de ser realizado, compreendido e executado. Os protótipos desempenham uma tarefa importante, que ele é uma ferramenta de questionamento. Quando você vê aquilo pronto, fala, será que vai funcionar? Ele serve como auxiliar de pensamento para explorar novas possibilidades. É uma ferramenta pensante, nos ajuda a pensar, explorar diferentes direções as quais podemos levar nosso modelo de negócio. Então, aquilo permite a gente fazer, inclusive, ser críticos com a nossa própria ideia, com a nossa própria proposta de valor, se ela de fato resolve um problema, se ela soluciona aquele problema ou não. Então, o protótipo tem esse papel fundamental de tornar tangível aquilo que está na mente, que está intangível. Pode ser um desenho, né? Pode ser um rascunho no guardanapo, como o livro traz na página 65, desenha, afirma a ideia, desenha um canvas de um modelo de negócio, desenha a ideia utilizando apenas elementos principais. Desenhar a ideia, incluir proposta de valor, incluir as principais fontes de receita. No desenho. Um canvas elaborado, né? Elabore, explore o que seria necessário para a ideia. Um canvas mais elaborado, com todos os elementos. Um canvas pode ser inicial, então, proposta de valor e fonte de receita e a ideia. Pode ser adaptado, né? Pode ser completo. Canvas completo, todos os 9 elementos, a lógica do negócio, potencial de mercado, as fontes de receita, relação dos componentes, ou um case de negócio, examinar a viabilidade da ideia, trazer para um computador, transforma um canvas em uma planilha para estimar o potencial de lucro do seu negócio. Então já está lá no sentido financeiro, né? Da viabilidade do negócio. Criar um canvas completo, os dados principais, os financeiros, custos e receitas, potencial de lucro, os cenários financeiros baseados na economia que podem ser explorados, e o teste de campo. Investigar a aceitação do cliente por esse processo. Vamos pegar uma empresa de alimento que faça, por exemplo, uma degustação. Talvez entre nesse caso aqui. Você decidiu por um potencial, novo modelo de negócio, e agora quer testar em alguns campos específicos. Preparar um caso de negócios, um case bem justificado para o novo modelo de negócios, incluir clientes possíveis reais no teste prático, pode ser um teste cego de um produto, pode ser uma degustação de um novo produto. Envolver o cliente, provavelmente é ideal que envolva o cliente, na avaliação do produto para ter esse feedback do próprio cliente, para que você consiga realimentar o seu processo e melhorar o seu produto lá na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, o teste de campo seria, por exemplo, uma degustação de um produto experimental de uma empresa. Você volta à área de pesquisa e desenvolvimento para melhorar aquele produto, para corrigir problemas observados. Contando histórias é outro elemento do tipo de design abordado pelos autores. A narração é uma arte subestimada na área do mundo de negócio. A história ajuda você a comunicar com eficiência o assunto. Percebam nós como pais, né, eu que sou pai de 3, com as crianças, você conta histórias. A gente escutava histórias quando era criança e a gente conta histórias para falar conta a história do Pinóquio para ensinar que não pode mentir, que mentir não é algo legal, não é algo bacana. Então você usa uma história, um pano de fundo da história do Pinóquio para contar uma história para o seu filho, para ensinar para ele que mentir não é legal. Qual que é a moral da história? Chapeuzinho Vermelho, né?
Não desobedeça seus pais, não minta para seus pais, são responsáveis. A lógica de uma história sempre tem um pano de fundo, uma moral da história, uma mensagem que eu queira passar. A história ajuda a gente a comunicar o assunto para os stakeholders, da diretoria ao chão de fábrica, ao cliente, ao meu fornecedor, ao meu stakeholder, aos envolvidos com o meu negócio. Boas histórias atraem ouvintes, geram discussão, gera uma interpretação daquele assunto de forma mais fácil. Ajuda no poder, a argumentação, o convencimento desse assunto fica mais fácil. O objetivo de narrar uma história é apresentar o quê? Um modelo de negócio novo. De uma maneira simples, atraente, atrativa, mantém a história, pode você utilizar um protagonista ou outros protagonistas com um vilão, por exemplo, diferentes visões sobre o mesmo aspecto, não é? Então você pode ter histórias de diversos tipos, pode ser com um protagonista, que é fundamental, mas com diferentes visões também quando você tem um vilão. Tem um protagonista, mas tem um vilão, né? Nessa história aí. Contar histórias, né? Não dá para a gente entrar em todos os detalhes, né? Mas uma descrição, né? A palavra e origem, né? Contar a história de um protagonista e seu ambiente utilizando uma ou diversas imagens. Quando, né? Apresentação em grupo ou em conferência. Um tempo e custo é baixo, não gasta nada para contar uma história, né? Um vídeo, contar a história de um protagonista e seu ambiente utilizando vídeo para misturar a realidade com ficção, transmitir para grande público ou utilização interna, decisões importantes, implicações financeiras, médio para alto custo, vai ter o custo para fazer o vídeo, mas o impacto que vai gerar isso é muito grande. Interpretação, tirando teatro, né? Fazer com que as pessoas interpretem papéis dos protagonistas da história para tornar o cenário mais real e tangível. Workshop, onde os participantes apresentam uns aos outros ideais de modelos de negócio, por meio de histórias, de um teatro aqui, né, baixo custo, né, custo praticamente nenhum. Texto e imagem, contar a história de um protagonista e seu ambiente, utilizando teste e diversas abordagens. Então, são vários quadrinhos, você pode usar vários formatos para transmitir informação. E, falando dos designs, né, do design, os cenários tornam concreto aquilo que é abstrato, você consegue projetar esses cenários. Aqui discutimos 2 tipos de cenário. O primeiro descreve tipos de clientes específicos que o autor aborda, e um segundo descreve ambientes futuros nos quais o modelo de negócios pode competir. Então, os 2 tipos principais de cenários: tipos de clientes que você conhece, que você observa no seu negócio, e ambientes futuros nos quais esse modelo de negócio poderá competir. Qual é a arena futura que você projeta, baseado em dados, para esse negócio? O objetivo não é prever o futuro, mas imaginar possíveis futuros. Não é ter uma bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer, mas tentar prever futuros cenários que devem acontecer. A literatura tradicional trabalha abordagens realistas, pessimistas e negativas. Abordagens mais atuais simplesmente abordam cenários futuros. Então, tem várias possibilidades, mas a ideia é tentar projetar o cenário. Para onde vai meu negócio? Para onde vai meu projeto de negócio? Pega, por exemplo, uma empresa que produzia máquina de escrever. Ela, com a evolução tecnológica, ela tinha que projetar assim: para onde vai meu negócio? Como que eu vou conseguir me remodelar, me reinventar, sabendo que tem um tipo de negócio que vai substituir o meu próprio negócio? Ou eu tenho que ou ser inovador e criar novos negócios, ou vou vir ao fracasso, né? Vou chegar ao fracasso. Qual o modelo de negócio mais apropriado para cada ambiente futuro? Entender que tipo de negócio vai ser adequado para cada tipo de cliente e para cada ambiente que eu vou estar atendendo no futuro. De design era isso, pessoal. São 6 tipos específicos que a gente viu para entender e desenhar o modelo de negócio a partir da perspectiva do cliente, tentar desenhar um projeto que tenha um valor que seja percebido por esse cliente. Aí tem a ideia do ambiente de modelo de negócio, que a gente entra um pouco em estratégia, né? Entender qual a estratégia mais adequada para esse tipo de cliente que eu vou atender. Nesse ambiente, eu tenho que entender que eu vou começar a observar o ambiente externo da organização. Não apenas o interno, mas compreender o ambiente da organização ajuda a conceber modelos mais sólidos, mais preparados para a arena competitiva. Analisar esse ambiente competitivo é fundamental. O ambiente de negócios, o ambiente externo à empresa. Entender quem são meus concorrentes, como eles trabalham, como eles atuam, qual é o meu relacionamento com fornecedores, com clientes, com o governo, com a economia, quanto esses fatores impactam o meu negócio, quais aqueles que eu posso controlar, aqueles que eu não posso controlar, entender toda essa realidade para saber onde meu negócio está inserido. Então, eu tenho um modelo de negócio que ele está envolvido num setor de alto desenvolvimento tecnológico. Eu tenho que saber que eu tenho que investir sempre em pesquisa e desenvolvimento, porque aquele setor que eu estou é intensivo em tecnologia. Então, investem muito em novas pesquisas e desenvolvimento de novos
produto e serviço. Eu tenho que saber que eu estou numa arena que não é brincadeira. O pessoal ali, o diferencial é a tecnologia. Então, eu tenho que entender esse ambiente que eu participo, que eu compito, né? O ambiente em mudança que a gente tem, por exemplo, podem ser novas tecnologias, entender que o ambiente é dinâmico e é mutável. Está todo momento se modificando, né? Por exemplo, as novas tecnologias, elas alteram a forma como as organizações desempenham seu negócio. As turbulências econômicas, mudança econômica, né? Variação cambial, por exemplo, ou a taxa de juros, e se a minha mercadoria é importada, o quanto aquilo impacta em importar essa mercadoria quando eu tenho uma taxa uma taxa cambial que ela é desfavorável para quem importa, né? Agora, se eu exporto e a relação dólar-real é favorável, ou seja, o real está valorizado em relação ao dólar, para quem exporta é essencial, é maravilhoso, excepcional. Eu tenho que entender, talvez pode ser um ambiente de mudança de propostas inovadoras, um ambiente com rápidas inovações. Eu tenho que entender esse mercado que eu vou competir, qual que é essa arena que eu vou disputar. Compreender as mudanças para adaptar o modelo de negócios rapidamente. Entender os direcionadores, né? As novas demandas dos clientes, a tecnologia, esses vetores que vão impactar meu negócio para que eu me mexa, para que eu busque novas soluções. E as restrições, aquilo que eu não posso fazer. Não controlo a economia, não consigo controlar a regulamentação do que eu posso e não posso fazer. A concorrência eu não consigo controlar, eu consigo competir, mas eu não tenho o poder de ir lá e influenciar nessa concorrência na ação que ele tem. Eu posso tentar buscar mecanismos para rebater, ou seja, reagir a uma ação da concorrência. A gente tem uma imagem que o livro traz na página 202, de Osterwalder Pigner, que é o nosso livro de base, vocês podem ter acesso, que ela traz um pouco dessa análise ambiental, né, do modelo de negócio. Que ambiente que a empresa atua. Meu modelo de negócio está lá no meio, meu canvas, né? Lá no centro, meu canvas, e aí eu tenho ali o meu modelo de negócio. Ele está inserido, envolvido no ambiente de negócio, ou seja, ao redor do meu modelo de negócio, do meu negócio, tem uma série de fatores, alguns que eu posso intervir, mas a maioria deles ambiente incontrolável, hostil à minha organização. O máximo que eu posso fazer é uma leitura, entender, pesquisar, compreender e tentar influenciar nesse ambiente externo também. Algumas variáveis eu não tenho controle, não posso mudá-las, por exemplo. Desses 4 grandes grupos, né, as forças de mercado, as principais tendências, as forças da indústria, as forças macroeconômicas, são muitos, então eu escolhi um deles para abordar sobre cada aspecto. Sobre as forças do mercado, eu peguei um deles que é importante, necessidades e demandas. Eu tenho que entender, desse aspecto externo, o que meus clientes precisam, onde estão as maiores necessidades não satisfeitas, as dores desses clientes, o que eles realmente querem que seja feito, onde a demanda está aumentando ou diminuindo. Eu tenho que entender a necessidade e demanda desse cliente, o que ele precisa, o que ele demanda, né? E o que ele pode pagar por isso, né? Que seria essa demanda, né? Ele pode pagar por isso? Pode. De que forma que ele pode pagar? Então, é entender esse cliente, basicamente, quais são suas necessidades, suas demandas, basicamente entender as dores e como eu posso ter uma proposta de valor que sane aquele problema específico desse cliente. Os concorrentes, lá nas forças da indústria, né? Um ambiente competitivo, a minha arena competitiva e concorrencial, ambiente externo à empresa. Quem são meus concorrentes? Quem são meus adversários? Com quem que eu vou competir? Quem são esses concorrentes dominantes? Quem que é o líder do setor? Em que posição eu me encontro nesse ambiente competitivo? Sou líder? Sou segundo, terceiro? Como é o market share? Qual que é a participação de cada concorrente no mercado? Qual fatia desse mercado cada concorrente é responsável por atender? Qual que é a minha participação nesse mercado? Entender quais são minhas vantagens e desvantagens. Será que eu consigo competir com ele via tecnologia? Intensiva tecnologia, ou via dinheiro? Não, ele tem muito dinheiro, eu tenho pouco dinheiro. O que eu posso ter de vantagem? Rapidez na entrega, atendimento diferenciado. Eu vou me diferenciar pelo valor. Preço eu não consigo diminuir o dele. Se é mais barato que o dele, né? Propor um valor abaixo, um preço abaixo do que o concorrente impõe, porque ele tem uma alta escala e consegue produzir a um custo muito baixo e oferecer isso aos clientes. Mas eu consigo ser mais rápido na entrega, ser mais ágil, atender melhor o meu cliente. Isso é um fator que vai ganhar aquele cliente como um diferencial. Basicamente é entender esse cliente, entender quais são as ofertas principais, como que eu vou atender aquele cliente, como eu vou roubar aquele cliente, né, ganhar aquele cliente do meu concorrente. Um autor do marketing fala que é o voto, né, o dinheiro é o voto do cliente, é a escolha que ele faz por minha empresa, né? Entender esse cliente, basicamente, esse
concorrente é o fundamental. Tendências sociais e culturais são principais tendências, né? Descreve as principais tendências sociais, como a sociedade muda, né? Que fatores afetam os hábitos, os costumes, a cultura, o comportamento, aspectos sociais que impactam o modelo de negócio, como as pessoas mudam, a sociedade, a configuração das famílias, a pós-modernismo, né? Como, por exemplo, falei agora há pouco, a mulher no mercado de trabalho, o que isso impacta nos tipos de produtos que eu desenvolvo, a cada vez maior escassez de tempo das pessoas, negócios que sejam comodidades, né, conveniências para o consumidor, que tendências podem afetar o comportamento do consumidor. Tentar entender, então, o que a sociedade, a cultura impacta nessas novas configurações de família, famílias menores, famílias com menos filhos, famílias sem filhos, novos modelos de família, o que esse grupo espera, né? Envelhecimento da sociedade, aposentados vivendo mais tempo, com maior renda, que consigam viajar. Então, eu tenho que entender o mercado, que talvez minha proposta de valor de negócio seria uma agente de viagem focada em terceira idade. Eu tenho que entender que a proposta de valor que eu quero passar é isso, que as pessoas buscam essas novas aventuras, mesmo tendo uma idade que há um tempo atrás a pessoa ficava só em casa cuidando dos netos, hoje a pessoa quer viajar, quer se divertir. E, por fim, as forças macroeconômicas, né? Situação do mercado global. Como está a economia, recessão, o PIB, a taxa de crescimento do PIB, como está a taxa de desemprego, eu falei agora há pouco, variação cambial, se isso impacta se minha matéria-prima é importada ou não, por exemplo, enquanto isso impacta o meu negócio, ou se eu exporto, se a minha situação é positiva porque eu exporto um produto, eu tenho essa vantagem. A ideia principal da força macroeconômica é entender esse mercado e entender que eu não posso controlar essas variáveis macroeconômicas, porque elas já vêm dadas pelo próprio mercado. Inflação, a taxa de juros, por exemplo, algo que impacta os negócios, mas eu não consigo influenciar as taxas de juros diretamente. Por fim, finalizando o módulo, unidade 2, módulo 3, a gente entende que desenhar o negócio, que é a primeira parte do módulo, ajuda a compartilhar com todos os stakeholders qual que é a proposta de valor do negócio. Então, o que eu proponho com esse negócio? Fica claro, democrático, aberto a todos os envolvidos. O que eu proponho com esse negócio? A perspectiva deve ser do consumidor, não no consumidor. Eu tenho que ter empatia, me colocar no lugar do consumidor, saber o que ele queria, qual que é a sua necessidade, sua demanda, seu desejo, o que ele pode pagar por aquilo também, entender, né, se ele pode pagar, de que forma, entender como eu posso resolver com o meu valor que eu proponho, com o meu produto, com o meu serviço, sanar aquela dor, aquele problema, e quanto que eu consigo reter financeiramente, capturar de valor, transformando em recurso financeiro para a minha empresa, né, em lucro ao final do meu balanço. Incorporar a inovação no cotidiano da empresa é fundamental, é algo que deve estar no DNA das empresas. Brainstorm é uma forma de profusão de ideias chovem, e depois eu vou refinar essas ideias com um funil, afunilando, né, para chegar em boas ideias. O aspecto visual e histórias ajudam no processo, de forma pedagógica, para que todos entendam o que é a proposta do novo modelo de negócio, por exemplo, ou de um novo produto ou serviço. Aprender a ler o ambiente do modelo de negócio é essencial, como se comportam meus concorrentes ou os meus parceiros ao longo desse ambiente. Implementar estratégias com uma probabilidade de sucesso é fundamental quando eu conheço esse ambiente de negócio, não é certeza de sucesso, mas mitigam os erros e as possibilidades de impacto nesse negócio. Estudantes, essa era a proposta desse item. Espero que tenha contribuído com vocês de alguma forma. Até mais, bons estudos.